Fala galera, beleza? Mais um The Deep Dive no ar e hoje a gente vai mergulhar fundo na história e nas ideias de um cara que pra muita gente virou tipo um fóssil, sabe? Mas na real ele ainda cutuca a ferida da nossa sociedade, Karl Marx. É isso aí, vamos juntos desvendar esse Marx, entender o que ainda é relevante pra gente hoje. E para te guiar nessa viagem a gente tem como mapa um texto bem interessante chamado Karl Marx e as lutas de classes. A ideia é a gente entender porque as críticas do Marx ao capitalismo ainda fazem sentido e qual era a solução que ele propunha, né? Sem medo de encarar o que rolou na história com essas ideias. A gente vai passar pela vida do cara, pelas ideias que o influenciaram, como as teorias dele foram se formando principalmente essa parada de luta de classes e a crítica ao sistema capitalista e, claro, o impacto que a obra dele teve e ainda tem, né? A gente tem que entender o contexto em que ele viveu, né? Pra entender a força das ideias mesmo depois de tanto tempo. Para começar a sentir o drama da época. Imagina só. Europa, em 1848. Tava pegando fogo no parquinho. Revoluções pipocando em tudo que é canto, da Itália à Polônia. Na França, a monarquia foi pro beleléu. Na Áustria, o Metternich, aquele cara super conservador, teve que dar no pé disfarçado como um criminoso, como diz o texto. Imagina, França, Império Austro-Húngaro. Os bambambas da Europa, bambos do jeito que tava. Parecia que ia dar ruim para geral. Mas aí as forças conservadoras se organizaram de novo e a resposta foi paulada. Em Dresden, a Clara Schumann, esposa do compositor, descreveu uma cena que é de arrepiar os cabelos, sabe? Essa descrição da Clara Chung é forte, né? Repressão pesada, mostra bem o clima tenso da época, o que com certeza influenciou a visão de mundo do Marx. Total. Ela conta que os soldados atiravam em qualquer um que parecesse um rebelde e a dona da pensão onde ela estava viu o próprio irmão ser obrigado a assistir a 26 estudantes sendo fuzilados num quarto e depois jogaram dezenas de caras do terceiro e quarto andar direto na rua. No final ela termina com uma pergunta que faz a gente pensar até hoje, quando todo mundo vai ter direitos iguais. E é que o Marx entra em cena com a ideia do comunismo. Mas a gente sabe que as coisas no século XX não foram bem como ele imaginou, né? A solução dele não deu certo. Mas as críticas que ele fez ao capitalismo, putz, muitas delas continuam super atuais. A gente vê essa diferença absurda entre ricos e pobres em cidades como Mumbai ou São Paulo, né? O próprio Marx, que andava pelas ruas de Londres na época do Dickens, ia reconhecer essa cena na hora. Mesmo nos lugares mais ricos que o capitalismo criou, as tais contradições continuam firmes e fortes nas periferias de Nova York e Los Angeles, as áreas abandonadas na Inglaterra ou nas favelas de Nápoles. O capitalismo se espalhou pelo mundo, mas com um preço. E na época do Marx, esse preço estava começando a ficar caro demais. Essa tensão entre a crítica precisa do Marx e a solução que ele propôs que não deu certo torna o estudo dele tão importante. Nos faz encarar desigualdades, mesmo que o caminho para resolver seja mais complicado do que ele pensava. Falando em começo, vamos voltar lá para o início da vida do Marx. Ele nasceu em Trier, na Alemanha, em 1818, perto da fronteira com Luxemburgo, numa região cheia de vinhedos, sabe? Essa mistura de fronteira e cultura do vinho dava a Trier um clima tranquilo, cosmopolita, o que com certeza deixou a marca no jovem Karl. E olha que curioso, apesar de ter estudado um revolucionário radical, ele veio de uma família burguesa bem de vida. O pai, Herschel, era advogado, dono de vinhedos, e um tio do Marx foi um dos fundadores da Philips Energia. É interessante isso, né? Muitos revolucionários de diferentes épocas vieram de famílias burguesas. Talvez essa vivência num ambiente privilegiado tenha dado a eles uma visão mais crítica da sociedade, né? Faz sentido. E a história do pai do Marx é curiosa também. Ele veio de uma família de rabinos, mas se converteu ao cristianismo. Foi meio que uma jogada para se integrar na sociedade alemã, sabe? Tipo o que aconteceu com o compositor Felix Mendelssohn e o poeta Heinrich Heine na época. Depois da conversão, o Herschel, que passou a se chamar Heinrich, abraçou a cultura europeia de vez. Ele curtia Kant e Voltaire, uma mistura da profundidade alemã com a ironia francesa, né? Na política, o pai do Marx era liberal, defendia uma constituição que protegesse os direitos dos cidadãos contra o domínio da Prússia, que era bem autoritária na região do Reno, que tinha sido anexada por eles em 1815. Essa influência do pai, com os valores iluministas e a crítica ao autoritarismo, com certeza contribuiu para formar o pensamento crítico do Marx desde cedo. Da infância do Marx, a gente não sabe muita coisa, a não ser por uma história meio lenda, de que ele obrigava as irmãs a comer torta de lama. Parece que foi uma vez só, com as meninas chorando, a mãe brava e o Cal se escondendo. Mas claro que os biógrafos do cara exploraram essa história ao máximo. Aos 18 anos, ele foi para a Universidade de Bonn e já era fã de livros e vinho, dividindo o tempo entre a biblioteca e os bares. Teve até uma briga de bar e provocou um duelo com um cadete e, por sorte, só saiu com uma cicatriz. Ele nunca foi muito atlético e conseguiu escapar do serviço militar, alegando problemas de saúde com um atestado médico meio duvidoso, diz o texto. A gente já vê a imagem do Max Boêmio, né? Intelectual, vida social agitada, características marcantes dele. Pois é. Um ano depois, ele se mandou para a Universidade de Berlim, teoricamente para continuar estudando direito. Mas aí ele descobriu a filosofia e o resto ficou para trás. Berlim era a capital da Prússia, bem diferente da Renânia dos Vinhos, e a vida estudantil lá era bem mais séria.
Foi lá que o Hegel deu aulas de filosofia, quase virando o filósofo oficial do Estado prussiano. Só que o Hegel já tinha morrido 5 anos antes e os discípulos dele estavam levando as ideias para caminhos bem diferentes. O sistema filosófico do Hegel era idealista, super complexo, cheio de nuances e gerava várias interpretações, algumas delas nem um pouco amigáveis ao Estado prussiano. A filosofia hegeliana, com a dialética e a evolução histórica, foi fundamental para o Marx, né? Mesmo que ele tenha depois desenvolvido uma visão própria. Sim. O Marx ia às aulas sobre Hegel direitinho, mas dizia que ficava enjoado de ter que idolatrar uma concepção que detestava. Que ironia, né? Porque, no fim, o Hegel acabou sendo uma das maiores influências para ele. Mas o que atraía o Marx era a dinâmica do pensamento hegeliano, não o conteúdo em si. A filosofia do Hegel via o mundo e a história como um sistema gigante em constante transformação, movido pela luta de ideias opostas, funcionando de forma dialética. Tipo, a ideia de ser implica a ideia de não ser. Esses dois opostos, tese e antítese, se juntam para formar uma síntese. O devir, dos sistemas de Hegel, essa síntese vira uma nova tese, que gera sua antítese e assim por diante. Esse movimento permeia as ideias, história e tudo mais, até chegar no espírito absoluto, a totalidade de tudo que existe. A dialética hegeliana é fundamental para entender o Marx. Essa ideia da realidade se desenvolvendo através do conflito, da superação de contradições, foi central para ele. E na filosofia da história, o Hegel bate na tecla de que as leis e as instituições de um governo refletiam a mentalidade do povo, né? Pra gente hoje isso pode parecer óbvio, mas naquela época, no Estado prussiano não era não. Ele falava de uma ligação entre Estado e cidadãos, lógica e orgânica ao mesmo tempo. O Estado e o povo eram partes da mesma coisa. A filosofia do Hegel surgiu numa época propícia. O idealismo, a ideia de que tudo caminhava para o espírito absoluto, preenchia um vazio espiritual. Foi ele quem disse Deus está morto em 1827 e não Nietzsche, como muita gente pensa. Claro que ele se referia a uma ideia específica de Deus, mas mesmo assim a frase foi ousada, né? Só que se perdeu na complexidade da obra dele. Por isso, a filosofia dele parecia conservadora para os prussianos. A ênfase no sistema hierárquico lembrava um Estado burocrático. Mas era essa a ênfase no espiritual, na religião, no conservadorismo que deixava o Marx enjoado. O Hegel deu uma estrutura para entender a história e a sociedade, mas a interpretação idealista dele e a visão do Estado prussiano como ponto final da história não colaram para o Marx. E nessa época, outra pessoa que influenciou muito o Marx foi Ludwig Feuerbach, um filósofo alemão que tinha estudado teologia. Só que ele abandonou a teologia para estudar com Hegel em Berlim. Mas quando ele publicou as obras dele, já tinha ido muito além. Para ele, o cristianismo não era sobre a relação com Deus, mas sobre a relação da humanidade com a própria natureza dela. Os atributos de Deus eram, na verdade, atributos da humanidade projetados para fora. A gente achava que conhecia Deus, mas na verdade se conhecia. O Hegel via Deus, o espírito absoluto, como ponto máximo do sistema. O Ashbach pegou essa estrutura e deu uma interpretação humanista. O espírito absoluto era a autoconsciência da humanidade. O que era idealista para o Hegel virou materialista para o Feuerbach, sem espírito nenhum. O Marx concordou com o materialismo, mas criticou a falta da visão hegeliana, da dialética da história. Feuerbach foi importante para o Marx por trazer a filosofia para um plano mais materialista, focando no ser humano. Mas o Marx sentia falta da dimensão histórica e dinâmica do Hegel. E o Hegel, com o idealismo dele, acabou gerando vários seguidores que levaram o pensamento dele para diferentes caminhos. A tese do conservadorismo prussiano gerou em antítese os hegelianos de esquerda. Um deles foi o Max Stirner, que também estudou com Hegel. As ideias do Stirner eram tão radicais que influenciaram o anarquismo. Ele dizia que a consciência criava a realidade, o eu individual era responsável pelo seu mundo. Coisas como classe social, Estado, até a humanidade não tinham realidade objetiva. O Marx pegou essas ideias e inverteu. Ele curtiu a relação entre consciência e realidade do Stirner, mas para ele, consciência era criada pelas circunstâncias materiais, e não o contrário. Foi aí que Marx começou a desenvolver a própria filosofia, misturando essas ideias com o materialismo dialético. Ele queria virar o Hegel de cabeça para baixo. A paixão do Marx na juventude era traduzir essas ideias de um jeito heróico. A tese de doutorado dele falava de Prometeu, herói grego que roubou o fogo dos deuses e deu para a humanidade. O Prometeu virou uma metáfora para o destino do Marx e das ideias dele. Essa fase de debate com o Hegel e seus seguidores foi crucial para o Marx desenvolver o próprio sistema, o materialismo histórico. Depois da universidade, o Marx achou que ia conseguir um trampo na universidade alemã. Mas aí o Frederico Wilhelm Kofendel virou rei da Prússia e começou uma era super reacionária. Os hegelianos de esquerda foram demitidos das universidades. Sem saber o que fazer, o Marx virou jornalista na Gazeta Renana, um jornal liberal. Apesar do estilo meio prolixo, ele mandava bem como jornalista. Em um ano virou editor. Ele era querido pela equipe, que o chamava de Moro por causa da barba e do cabelo escuro. A Gazeta Renana virou um problema para os prussianos. A circulação triplicou. O Marx começou a criticar não só as autoridades, mas também a oposição liberal e a própria esquerda. Em 1843, o jornal foi fechado.
Essa mudança para o jornalismo foi importante para o Marx. Ele pôde aplicar as ideias dele na prática, né? E desenvolver uma escrita mais engajada. E aí, de um jeito bem dialético, Marx fez duas coisas contraditórias. Casou e se exilou. Ele casou com a Jenny von Westphalen, a moça mais bonita de Trier, de família aristocrática e influente. O que ela viu naquele jovem judeu bagunceiro? A Jenny é inteligente, culta e estava entediada com a vida de princesa. Casar com o Karl deu a ela uma vida mais emocionante, digamos assim. E o casamento deles foi por amor, eles se apoiaram muito. O casamento com a Jenny foi fundamental para o Marx. Ela deu apoio intelectual e emocional para ele continuar os estudos e a militância. Depois do casamento, Marx foi para Paris, o centro da revolução na Europa na época. Lá, ele conheceu todo tipo de grupo de esquerda e se convenceu de que a revolução era a solução. Ele virou comunista e começou a estudar economia a fundo, lendo Adam Smith e David Ricardo. E para dar base para as ideias dele, ele começou a desenvolver a própria epistemologia, buscando entender como a gente conhece o mundo. Essa busca por uma base sólida para o conhecimento era típica da época, né? Influenciada pelo avanço da ciência. O Marx queria aplicar esse rigor científico para entender a sociedade. Pro Marx, o conhecimento vinha da nossa experiência, das nossas sensações, mas o materialismo dele era diferente. Ele via a percepção como uma interação. O objeto era transformado ao ser conhecido. Nosso conhecimento era um método para manipular o mundo, não era a verdade absoluta. Ele dizia que a questão, porém, é transformá-lo. Essa frase dele gerou muita discussão, né? Ele defendia abandonar a filosofia pela ação política. Mas, na epistemologia dele, ele estava dizendo que a verdade absoluta não existe. A gente aprende como o mundo funciona para viver nele. Essa ênfase na prática, na ação, é marca do pensamento marxista. Conhecimento não é só teoria, é ferramenta para mudar o mundo. Para se sustentar em Paris, o Marx virou editor de uma revista, a Deutsche Französische Jahrbuch. E foi nessa revista que ele conheceu o Friedrich Engels. O Engels era filho de dono de fábrica rico, mas era revolucionário nas horas vagas. Ele trabalhava nos negócios da família em Manchester, na Inglaterra, mas se envolvia com um movimento de esquerda. Ele documentou a pobreza que viu Manchester no livro A Condição da Classe Operária na Inglaterra. As descrições são chocantes, miséria total. O contraste entre a vida rica do Engels e a indignação dele com a pobreza foi fundamental para a parceria com Marx. A experiência em Manchester deu a eles provas das injustiças do capitalismo. O Marx e o Engels já tinham se encontrado antes, mas não tinham se impressionado. Foi só quando o Engels começou a escrever para a revista que o Marx viu que ele era um aliado. Eles se encontraram de novo em Paris e a amizade foi imediata. O Engels admirava o Marx e se dedicou a ajudar o amigo, tanto com dinheiro quanto com ideias. E o Marx, mesmo casado e com filha, continuava vivendo como um estudante pobre, sem grana. Mas a pobreza dele não era a mesma da classe trabalhadora, né? Era mais o estilo de vida. A amizade e parceria intelectual entre eles foi fundamental para o desenvolvimento do marxismo. O Engels ajudou financeiramente e intelectualmente. Os dois começaram a usar a revista para espalhar as ideias radicais deles. Mas claro que as autoridades prussianas não gostaram nada, né? Resultado. A revista foi fechada e o Marx foi expulso da França. Ele foi para a Bélgica e se juntou à Liga Comunista com o Engels. E como eram bons jornalistas, foram encarregados de escrever o manifesto para a Liga. Nasceu o Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto Comunista é um documento curto e forte que resume as ideias principais do Marx e do Engels com uma crítica contundente do capitalismo e um chamado para a revolução. A frase de abertura já mostra o drama. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. O Engels tinha definido o comunismo como a doutrina das condições para a emancipação do proletariado. E essa emancipação seria alcançada pela eliminação da propriedade privada. Pro Marx, a história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história da luta de classes. Ele até reconhecia os avanços da era burguesa, mas criticava a exploração, a desumanização, a redução das liberdades individuais à liberdade de comércio. Essa dualidade do Marx, reconhecendo os avanços, mas criticando a exploração, é central no manifesto. Era a primeira vez que uma análise totalmente contra a economia clássica. O Marx defendia que a vitória do proletariado criaria a primeira sociedade sem classes. Ele dizia que reforma era inútil, a solução era a revolução. Mas mesmo assim, ele propõe algumas reformas no manifesto, algumas até a gente aceita hoje, como o imposto de renda progressivo, fim do trabalho infantil, educação gratuita. Outras, como abolir a propriedade privada, foram tentadas e deram errado. E tem uma que pouca gente lembra. Confisco dos bens de todos os emigrantes e rebeldes. Curioso, vindo de um exilado, né? O manifesto termina com o famoso chamado Prolecários de todo mundo, univos. A lista de reformas mostra que o Marx não era totalmente contra mudanças graduais, mas o foco era a revolução. O chamado final é um grito de esperança, um chamado à ação. O Marx terminou o manifesto em janeiro de 1848. E 1848 foi o ano das revoluções na Europa. Mas, de repente, o Marx mudou de ideia e começou a criticar a revolução, dizendo que a classe trabalhadora devia colaborar com a burguesia. Essa mudança durou pouco, e logo ele voltou a defender a resistência armada quando o rei da Prússia dissolveu a Assembleia. Ele foi preso, mas no julgamento ele se defendeu, dizendo que o culpado era o rei.
O júri absolveu o Marx. Essa mudança de postura mostra a análise complexa que ele fazia da política. Ele se adaptava à situação. O jornal do Marx perdeu o financiamento, mas ele conseguiu publicar uma última edição, em tinta vermelha, defendendo a emancipação da classe trabalhadora. Ele foi deportado e, em 1849, chegou a Londres sem dinheiro, com a família crescendo. Eles viveram em condições precárias, um dos filhos morreu. O Engels, para ajudar, voltou a trabalhar na fábrica do pai para sustentar o Marx. Essa fase difícil em Londres marcou Marx e a família, mas ele não desistiu. Em 1661, eles conseguiram um lugar melhor para morar, mas ainda era um período de isolamento. O Marx se dedicou à Liga Comunista, mas o grupo acabou se desfazendo por causa de brigas internas. A casa dele era vigiada por espiões prussianos. Um deles descreveu Marx como um cara desorganizado, que não se cuidava muito, gostava de beber e trabalhava sem parar quando tinha um projeto. Essa descrição mostra as dificuldades do Marx, mas também a dedicação dele ao trabalho intelectual. Apesar do caos, o Marx começou a pesquisar no Museu Britânico. Ele queria desenvolver as ideias dele enquanto esperava a Revolução. Em 1856, o museu inaugurou uma nova sala de leitura, e o Marx passava horas lá, estudando Hegel, Feuerbach, Adam Smith, Ricardo. Ele virou uma figura conhecida no bairro, com sotaque alemão forte. Mas a vida difícil cobrou seu preço. Ele sofreu de furúnculos e 2 filhos morreram. E ainda teve um caso com uma empregada que engravidou. O Engels assumiu a paternidade da criança para proteger o amigo. A dedicação do Marx à pesquisa, mesmo com as tragédias pessoais, mostra o compromisso dele com o trabalho intelectual. Mas nem tudo era sofrimento na vida do Marx. Ele fazia piqueniques com a família, saía para beber com os amigos. Teve uma vez que ele e os amigos quebraram umas lâmpadas de gás na rua e saíram correndo da polícia, tipo moleques. Ele continuava com o espírito de estudante. E essa responsabilidade se refletia nas finanças. O Engels sustentava ele, o Marx ainda escrevia para o New York Daily Tribune, às vezes com a ajuda do Engels. Mas ele sempre pedia mais dinheiro, falava que ia ser despejado, que não tinha comida. E ele contava tudo pro Engels, até detalhes íntimos. Era uma amizade bem próxima. Essa mistura de tragédia, humor e compromisso intelectual marca a vida do Marx. O Marx ganhava um bom dinheiro, mas gastava tudo. Ele e a Jenny tinham uma empregada, e a Jenny ainda usava o título de baronesa. Eles até receberam uma herança que permitiu que se mudassem para um lugar melhor. Mas o Marx não gostava de trabalhar, só de escrever sobre trabalho. Em 1859, ele publicou Contribuição à Crítica da Economia Política, onde ele apresenta a ideia do materialismo histórico. A base da sociedade é a economia. As relações sociais são baseadas nas relações econômicas. Acima disso, tem as leis e a consciência social. A forma como as coisas são produzidas determina a vida social, política e intelectual. Ele escreveu: não é a consciência dos homens que determina a sua existência, é ao contrário, sua existência social que determina a sua consciência. O materialismo histórico é uma das ideias centrais do Marx. A base econômica molda a sociedade. Em 1859, o Darwin publicou A Origem das Espécies. A ideia de evolução estava no ar. E o Marx também falava de uma evolução da consciência, só que de um jeito dialético. Ele dizia que a gente vivia em harmonia com a natureza, a tese, depois se opôs a ela, a antítese, e daí surgiu a consciência e síntese. Ele também criticava a divisão do trabalho nas fábricas. O trabalhador perdia a conexão com o produto do trabalho dele, se tornava alienado. Ele pegou esse conceito do Hegel e aplicou à economia. A alienação do trabalhador é uma das críticas centrais do Marx ao capitalismo. Essa perda de controle e significado no trabalho afeta o indivíduo profundamente. Marx estudou alienação na história até a época dos romanos. Ele dizia que era por causa da alienação que o cristianismo se espalhou no Império Romano. As pessoas se sentiam miseráveis e buscavam refúgio na religião. E ele via a mesma coisa acontecendo na Inglaterra com o crescimento das igrejas. Marx via a religião como uma consequência da alienação. E ele criticava a propriedade privada, que era fundamental para ele. Dizia que a gente só se importava em ter coisas. O dinheiro tinha privado o mundo etala de seu valor próprio. E como o objetivo era o lucro, a justiça social era esquecida. A vida política, intelectual, artística, tudo era moldado pela economia. Ele chamava isso de materialismo histórico. Mas o século XX mostrou que a solução do Marx não deu certo. A propriedade privada, o dinheiro, a alienação parecem ser parte da nossa evolução. Mas as críticas dele continuam valendo, principalmente sobre o consumismo e a busca pelo lucro. E a gente vê isso na obra-prima dele, O Capital. O Capital é a grande obra do Marx, uma análise completa do capitalismo. O Capital foi publicado em 1867 e é um livro bem difícil de ler. Mas é uma obra importante. O Marx analisou a economia da Inglaterra do século XIX, que era a mais avançada do mundo. A indústria britânica é super poderosa, mas as condições de vida dos trabalhadores eram horríveis. O Marx usou dados de relatórios oficiais para mostrar como o sistema explorava os trabalhadores. Ele criticava os economistas que não explicavam propriedade privada, que para ele não era algo natural. Ele via a história como uma luta de classes, e o capitalismo era só mais uma fase. A análise das condições de trabalho e a visão da história como luta de classes são a base da crítica do Marx. Ele dizia que o capitalismo tinha contradições.
A concorrência levava ao monopólio, as máquinas causavam desemprego, os lucros caíam, as crises eram inevitáveis. E o capitalismo era injusto porque explorava os trabalhadores. O trabalhador criava valor, mas não recebia o valor total, o dono da fábrica ficava com lucro, a mais-valia. Mas a gente sabe que o problema não é só o sistema, né? As pessoas também têm culpa. A teoria das crises e da mais-valia são centrais na crítica do Marx. O Marx achava que o Estado devia controlar os meios de produção para ter justiça social. Mas isso não deu certo nos países comunistas. O que a gente precisa é de um equilíbrio, né? E a crítica do Marx à desigualdade continua importante. A experiência dos países comunistas mostrou os problemas de controlar a economia. O Marx via o proletariado se organizando nas fábricas. E ele achava que quando o capitalismo entrasse em crise, o proletariado ia tomar o poder e criar uma ditadura do proletariado, que seria o primeiro passo para uma sociedade sem classe, sem Estado, sem dinheiro, onde cada um contribuiria de acordo com sua capacidade e receberia de acordo com sua necessidade. Uma utopia, né? Mas Marx errou ao achar que o capitalismo ia acabar. O sistema se adaptou. A utopia comunista do Marx não se concretizou. O Marx morreu em 1983. E mesmo que o comunismo não tenha dado certo, as ideias dele ainda são importantes para a gente entender a desigualdade, a exploração, o poder do dinheiro. Ele queria controlar o mercado, mas o mercado descontrola. A gente precisa pensar em como ter mais justiça social no mundo globalizado. O legado do Marx é complexo. Ele errou em algumas previsões, mas a crítica dele ao capitalismo continua relevante. É isso aí, pessoal. As ideias do Marx ainda nos fazem pensar, né? A gente precisa lembrar que a economia não é tudo, mas que ela impacta a nossa vida. E fica a pergunta: o que o Marx diria do capitalismo hoje? O que ele acharia das novas tecnologias, das redes sociais, da globalização? Vale a pena refletir. E é isso aí, galera. Obrigado por ouvirem mais um do Deep Dive. Até a próxima. Valeu, até mais. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.